Boa noite, igreja. Desejo um feliz Dia dos Pais a todos os papais aqui presentes. E também as mães. As mães que, por algum motivo, criaram seus filhos sozinhas. Um feliz Dia dos Pais para vocês também. Vamos achar aqui, ó. Queridos, esse Dia dos Pais, eu orei muito pedindo a palavra, porque quando o pastor me convidou, a gente já pensa em algum personagem bíblico, né? Vamos ver, a gente vai pesquisando, quem que eu vou falar, vai estudando. E o Espírito Santo falou que não, que eu deveria falar hoje sobre a paternidade de Deus. Então, eu vou estar falando hoje, conversando um pouco com vocês sobre a paternidade de Deus. Quem tiver com a Bíblia, João 1,12. João 1,12. Mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Amém. A paternidade, queridos, ela é um assunto muito falado na Bíblia. E também ela é um grande alvo do inimigo. O inimigo ele faz de tudo para destruir a paternidade de Deus na sua vida. Quando Adão e Eva eles pecaram, a maior perda deles não foi sair do Éden, também, mas foi ter perdido a paternidade de Deus. Não de Deus para com eles, mas deles para com Deus. Porque quando eles pecaram, a primeira coisa que eles fizeram foi se esconder. Então, naquele momento, houve a quebra deles com Deus, da paternidade. E Deus sempre desejou estar com os seus filhos. Mas o diabo sempre quis destruir. Mesmo assim, depois do pecado, na viração do dia, Deus se encontrava com eles. Porque Deus sempre quis estar conosco. Essa sempre foi a vontade dele. Queridos, a maior parte de crises de gênero, tanto de masculinidade quanto de feminilidade, são de pessoas, a maioria delas, que não tiveram a presença paterna dentro de casa. Nós, mães, nós não nos desmerecendo de maneira nenhuma, nós geramos. Nós nutrimos por 9 meses. Nós damos à luz. Mas a presença paterna dentro de casa é de extrema importância. Se você for a um presídio, tanto masculino quanto feminino, e conversar com as pessoas que estão lá, a maior parte delas não tiveram a presença paterna dentro de casa. Tamanha importância da paternidade na vida de alguém. Mas, independente da sua história, eu quero dizer para você hoje que você tem um pai. Que você tem um pai eterno. Lá em Gênesis fala que quando Adão e Eva eles pecaram, eles, para se esconder com vergonha, eles fizeram roupas de folhas. Mas Deus sabia que aquilo não ia adiantar muita coisa. Que a primeira chuva, aquilo ia rasgar, aquilo não ia aquecer. O que Deus fez? Ele matou um cordeiro, já simbolizando Jesus, e vestiu eles. O que Deus quis dizer? Você errou, você caiu, mas eu continuo sendo teu pai. Eu continuo cuidando de você. Foi isso que ele quis dizer. Mesmo após o pecado, na viração do dia, ele fazia questão de encontrar. Ele não ficava longe. E fez as roupas para que eles ficassem aquecidos. Como se ele dissesse, eu repito, você errou, mas eu continuo sendo o seu pai.
Hoje eu falo aqui para você que pode ter tido um pai maravilhoso, como eu tive. Tive a honra de ter um pai maravilhoso. Falo para você que talvez não teve pai, que teve um pai ausente, talvez um pai ausente mesmo dentro de casa, que teve problemas com o seu pai, talvez o seu pai tinha vícios. E falo também para você que o seu pai já descansa no Senhor e que hoje ficou muita saudade, muitas lembranças. Falo para você também. Primeira coisa que eu quero falar é que você tem um pai celestial mesmo antes de ter o seu pai terreno. No Salmo 139, verso 13 ao 16, diz assim: Tu criastes cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali sem segredos. Tu me vistes antes de eu ter nascido. Ele te conhece, querido. Ele viu os teus ossos serem formados. Antes ele te dá de presente o teu pai terreno, antes de você conhecer, não sei se você conheceu ou não, mas ele já te conhecia. Ele viu os teus ossos se formarem. Você tem um pai. Um pai, querido, uma característica de um pai é que ele precisa proteger. E eu digo para vocês hoje, querido, se o teu pai terreno não te protegeu, o Salmo 91 diz que ele nos guarda. Talvez você não tenha tido a proteção do seu pai, ou talvez em um momento específico da tua vida que você quis ter, você não teve. Mas a palavra diz que o teu Pai Celestial, ele te guarda. Um pai precisa corrigir e ensinar. Se você, em alguns momentos da sua vida, não teve também os ensinamentos do teu pai, bons conselhos, aquele pai que você poderia buscar em momentos difíceis, a palavra de Deus fala, em Hebreus, diz que ele nos forma o caráter. Ele nos forma o caráter. Então, independente do teu caráter ter sido formado ou não pelo teu pai terreno, o teu pai eterno forma o teu caráter. Forma o nosso caráter. E o nosso caráter, é claro que nós herdamos, quem teve um pai presente, eu tenho muitas características do meu pai. Muito. Nós somos muito parecidos na maneira de falar. Na maneira de se portar. Porém, hoje eu creio que o meu caráter é totalmente formado por Cristo. Pelo meu Pai Celestial. Pelo meu Abba Pai. Ele te forma o caráter. Um pai precisa prover. O pai também ele é provedor. Nosso pai terreno, né, ele deve prover. E se em algum momento você teve alguma necessidade, que o seu pai por algum motivo não estava presente ou não pôde prover algo que você precisava. A palavra de Deus diz em Mateus que ele supre todas as nossas necessidades. Esse é o nosso Pai Celestial. E se nós cremos que um Pai provê, que o nosso Pai Celestial ele provê, ele nos corrige, ele nos ensina, se nós conseguimos aceitar que Deus ele cuida de nós, disciplina e guia, nós não teremos problemas, queridos, em aceitar a paternidade e também as autoridades terrenas sobre a nossa vida. Se eu aceito a paternidade de Deus na minha vida, eu creio que Ele me corrige, que Ele supre as minhas necessidades, eu não vou ter problema com as autoridades terrenas. Eu não vou ter problema em aceitar sobre a minha vida a liderança do meu chefe, a liderança do pastor, a liderança de um líder sobre a minha vida.
Porque muitas vezes, quando nós temos problemas de paternidade com o nosso pai terreno, é muito difícil aceitarmos a paternidade de Deus na nossa vida. E automaticamente é difícil aceitar as autoridades que Deus colocou sobre a nossa vida, porque a palavra fala que toda autoridade foi dada por Deus. Foi colocada por Deus. E também, queridos, não teremos dificuldades em corrigir os nossos filhos. Porque Deus Pai, Ele nos ama, mas Ele não ama os nossos pecados. Então, se eu aceito, entendo que Deus é meu Pai e Ele me corrige, quando eu precisar corrigir o meu filho, eu também vou corrigir. Porque muitas vezes a gente não pode fazer vista grossa para situações. Nós precisamos corrigi-los. Muitas pessoas têm dificuldade em aceitar a paternidade de Deus por experiências negativas. Talvez o seu pai terreno te abandonou, talvez ele foi violento. Foi um pai muito carrasco. A violência, ela é um dos motivos que as pessoas mais têm dificuldade de liberar o perdão. E se você não liberar o perdão, querido, para o teu pai terreno, por alguma falha dele, não vai ter como aceitar a paternidade de Deus sobre a tua vida. Se hoje, querido, você tem alguma dor no teu coração, você vai entregar no altar de Cristo em nome de Jesus. E aceitar, querida, a paternidade de Deus sobre a nossa vida é a chave para viver a plenitude em Jesus Cristo. Porque Ele e o Pai são um só. Então, para a gente viver a plenitude em Jesus Cristo, nós precisamos aceitar a paternidade. Quando nós caímos, e nós caímos, porque nós somos falhos, acontece. Os acidentes de percurso, como o nosso pastor Gilson fala. E quem tem filho sabe, né? Eles fazem coisa errada e eles se escondem, né? Às vezes a gente chega, tá uma bagunça, a gente fala, quem fez isso daqui? Não tem ninguém. Ou não é ninguém, né? Na hora não é ninguém. E a nossa tendência é assim. Da mesma maneira que nós agimos assim com o nosso pai terreno, a nossa tendência é com o nosso pai celestial também. Quando nós caímos, quando nós erramos, a gente tem tendência a se esconder e ter medo de se aproximar de Deus. A palavra de Deus em Isaías diz assim: mas o povo de Sião diz, o Senhor nos abandonou. Deus nos esqueceu. O Senhor responde, será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Será que pode deixar de amar o seu próprio filho? Mesmo que isso acontecesse, eu nunca esqueceria de vocês. Eis que o seu nome está escrito nas minhas mãos. Se você tem alguma dor no seu coração, querido, alguma sensação de abandono paterno, ou até mesmo materno, e você pensa, não vou me aproximar de Deus, não vou mergulhar em águas tão profundas. Porque Ele vai me abandonar. Meu primeiro erro, Ele vai me abandonar. Não. Ele diz que até se uma mãe esquecer do filho, Ele não se esquecerá de nós. Ele não se esquecerá de você. O seu nome está escrito na palma das mãos dEle. O seu nome está escrito na palma das mãos dele. Você tem um pai que não te abandona. O pai perfeito, o pai eterno, o Abba Pai. Ele não te abandona. Queridos, esse medo de ser filho vai cair por terra em nome de Jesus. Porque você é filho. Você tem direito a tudo que Jesus conquistou na cruz. Ele nos amou tanto que mandou o seu Filho unigênito. O tamanho amor por nós. Assim como eu falei numa outra ministração, Ele, quando nos criou, Ele criou por amor mesmo, porque Ele sabia o preço que nós custaríamos. Ele sabia que nós seríamos frágeis, que nós cairíamos e que o preço para nos salvar seria muito caro.
Mas ele nos quis. Mesmo não precisando de nós para nada. Ele nos usa pela misericórdia, é uma honra servi-lo. Mas ele não precisa de nós. Mas ele nos ama, ele te ama. Mesmo assim. A palavra de Deus fala, porque o Espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o Espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do Espírito, dizemos com fervor a Deus, Pai, meu Abba, Pai. Então, pelo Espírito que você recebeu de Deus, te tornou filho. E você pode falar, meu Pai, meu Abba, Pai. E você pode chamar por Ele. Todos os dias da sua vida. Ele quer intimidade. Ele quer relacionamento. Ele quer que você mergulhe em águas mais profundas. Não amamos o que não conhecemos, queridos. Não amamos o que não conhecemos. O relacionamento, o casamento é conhecimento. Sempre assim. Temos pessoas mais próximas, talvez mais chegadas. Por quê? Porque nós conhecemos elas melhor. Então, se nós amamos a Deus, nosso Deus Pai, nós precisamos conhecer, investir em conhecê-lo, porque Ele quer nos conhecer. Ele faz questão de nos conhecer. E assim como a palavra, querida, eu repito. Será que uma mãe pode esquecer o seu bebê? Quem é mãe aqui? Algumas traduções falam, pode uma mãe esquecer o filho que ainda mama. Que amamenta. É difícil, né, gente? Não tem como, né? A gente não esquece nem um minuto, a gente não consegue ficar longe. Quando eles mamam, pior ainda, porque eles nos chamam, né? Se a gente não tem como esquecer. Mas o Senhor fala que ainda que aconteça isso, por algum motivo essa mãe esqueça. Essa mãe abandone, porque acontece, Ele não esquecerá de nós. O que você tem que entregar no altar de Cristo hoje, no altar do Pai? Você quer ser filho? Você quer viver essa paternidade? O que te impede hoje de viver essa paternidade? O que está no seu coração te incomodando? O que trava a sua paternidade com o Abba Pai? De aceitar que Ele corrige, que Ele provê, que Ele ensina? A saudade, alguns vivem o luto. O luto já passou, ficou as coisas boas. Dizem que a saudade nunca vai embora. Eu não passei por isso. Espero que demore muitos anos para passar. Mas, conversando com algumas pessoas, dizem que a saudade nunca vai embora, né, pastor? Passa a tristeza, né? Aquela pata de elefante no peito, né? Cura a ferida. Mas a saudade, as lembranças, sempre ficam. E já pensou se nós não tivéssemos o Abba Pai? Já pensou, pastor Gilson, depois que seu pai se foi? Se o senhor não tivesse o Abba Pai? O Pai eterno na sua vida? E eu falo para você hoje. A saudade você vai sentir. As lembranças ficarão, porque só se tem saudade do que é bom, né? Mas nunca esqueça que você tem um pai. Se hoje você não tem a presença do seu pai dentro de casa, se você talvez cria os seus filhos sozinha, mulheres também que criaram os seus filhos sozinha, podem ter dificuldade de aceitar a paternidade de Cristo, a paternidade de Deus. Porque não viram o pai ter aquele afeto com o filho, acaba se decepcionando com a presença paterna.
E eu falo para você hoje, não importa quem te decepcionou. O seu pai te ama. E ele está disposto a curar tudo no seu coração, a suprir todas as suas necessidades. Se você teve um pai violento, um pai que te batia muito, um pai que nunca te deu um abraço, que nunca te falou uma palavra de afeto, que nunca te encorajou, se você ainda guarda qualquer sentimento ruim sobre isso, entregue no altar hoje. Liberte-se de toda carência paterna. Entenda que o seu nome está escrito na mão do Pai Eterno. E que Ele vai suprir tudo. Nós ganhamos alguns frutos depois que a gente aceita a paternidade de Deus na nossa vida. Um dos frutos é segurança emocional. Nós não vivemos ansiosos, porque a gente sabe que tudo Ele supre, tudo Ele guarda. Geralmente, quem aceita a paternidade de Cristo não tem insegurança emocional. A gente tem os momentos, né, de fraqueza, mas a gente sabe que a gente tem um pai que vai nos suprir, que vai nos levantar quando a gente cair e que nos aceita de volta quando nós erramos. Quando nós aceitamos a paternidade de Deus, nós temos uma identidade firme. Nós não buscamos aprovação humana. Nós não ficamos atrás de aprovação, aprovação, aprovação o tempo todo, aquela insegurança. Porque nós sabemos que o Senhor, Ele verdadeiramente conhece, Ele nos conhece, que o nosso Pai nos conhece. Então, a nossa identidade fica firme. A gente consegue, em momentos difíceis, levar os nossos pensamentos cativos a Ele. Eu tenho falado muito em momentos difíceis da minha vida, porque o inimigo lança muita coisa na nossa mente. Falo, Senhor, leve os meus pensamentos cativos a Ti. Guarda o meu coração em Ti. Guarda os meus sentimentos em Ti. Que a minha vida seja guardada, seja escondida em Ti, Senhor. Nós precisamos saber que em momentos difíceis ou tão não difíceis, o Pai está ali. E nós precisamos pedir ajuda para Ele. Pai, não deixa isso entrar no meu coração. Eu te entrego. Essa palavra que lançaram sobre a minha vida, eu te entrego, Senhor. Eu não quero, eu não acolho. Não permita que entre no meu coração. O teu Pai Celestial quer cuidar do teu coração. Ele não quer pessoas, ele não quer filhos com o coração ferido. Mas para isso você precisa crer que Ele cura. Que Ele faz. A sua fé, você precisa, Senhor, me ajuda, que eu tenha fé em Ti. Que eu aceite a Tua paternidade sobre a minha vida. Que eu não tenha mais essas carências, que eu não tente agradar todo mundo. Porque nem Cristo teve unanimidade. Nós não teremos jamais. Seremos atacados muitas vezes. Muitas vezes vão levantar falsos sobre a nossa vida. E se a gente não sabe que tem um Pai que verdadeiramente nos conhece, a gente para na caminhada. Porque independente do que foi falado de você, Ele te conhece e Ele te justifica. Nós não precisamos, nós que somos filhos do Pai Eterno, nós não precisamos brigar, bater boca. Nós não precisamos. Ele nos justifica. Teve momentos na minha caminhada
Que eu fui igual criança birrenta. Quando me fizeram desaforo, eu entro no quarto, ajoelho e conto tudo pro meu pai. Conto tudo. E nunca precisei irá, porque ele me justificou. Sempre que você precisar, querido, sempre que a dor bater no coração, qualquer coisa que você passar, entra no teu quarto e chama pelo teu pai. Conta tudo para ele. Conta o que te fizeram, conta as dores que estão no seu coração. Conta, ó Senhor, ó Pai, cuida do meu coração, porque hoje eu não estou muito crente, não. Cuida da minha boca, não deixa eu falar coisa que não deve. É igual criança, quando o pai, aquele pai mais rígido, né? Eles vão falar alguma coisa, eles olham pro pai, né? E eu até hoje tem coisa que eu não falo, que o pai me chama atenção. E o meu pai também, celestial, me chama atenção. Muito. A gente vai falar na hora. Não é o momento, não é para falar. Ele nos corrige. E nós precisamos aceitar a correção dele. De não faça, não fale, não é o momento. Errou? Então agora vamos sentar e vamos conversar. Vamos tratar, então. É os processos que nós passamos com o nosso pai terreno e com o nosso pai eterno. Querido, que você possa honrar o seu pai terreno. Se você ainda tem a honra de ter ele, independente da sua história com ele, entregue ele no altar de Cristo. Honre ele até o último suspiro dele. Honre. Que quando chegar o momento dele não estar mais aqui, que tudo seja leve. Que o caixão seja leve. A gente precisa pensar nisso. Honre, independente da sua história. Libere o perdão sobre a vida dele. Porque só assim você vai conseguir fluir na paternidade de Cristo. Na paternidade de Deus, fluir em Cristo. E quando nós aceitamos a paternidade de Deus sobre a nossa vida, nós temos algo muito importante. Eu falo muito sobre isso. Relacionamento íntimo com Deus. Quem aceita a paternidade sobre a sua vida consegue ter um relacionamento íntimo com Deus. Relacionamento mesmo, queridos. Daquele íntimo que a gente sente o que ele fala, a gente escuta o que ele fala. Ele tem os tempos de silêncio, mas a gente sabe que ele está ali. Teve muitas vezes, em momentos da minha vida, da minha caminhada, que eu ajoelhei aos pés da minha cama, consagrei a minha vida a Ele, e a única coisa que eu conseguia falar era misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, meu Pai. Não tinha muitas palavras para falar, mas Ele entende. Eu sei que Ele entendeu tudo. É relacionamento, queridos. Se você não tem relacionamento, se você não busca o joelho no chão, o relacionamento com o teu Pai eterno, você não vai escutar o que Ele fala. Você não vai entender as correções. Então, nós precisamos aceitar a paternidade dele e buscar a intimidade. Quando nós aceitamos, tudo flui. Tudo flui. Os nãos dele a gente entende. A gente passa a glorificar pelos nãos. Aí faz uma prova, tenta uma entrevista, não deu certo. Obrigada, meu papai. Não era, o senhor sabe. Eu não sei, mas tu sabes, porque eu não enxergo na curva, tu enxergas. Tu sabes o que vai ser bênção na minha vida e o que não vai ser.
Então a gente não se revolta, porque a gente entende que Deus enxerga na curva e nós não. A gente passa a entender os nãos dele. Ou talvez ele fale, não é o momento? Não tem maturidade ainda. Amém, meu Pai. Muito obrigada. Eu não sei qual é a sua história com o seu pai terreno. Mas hoje, eu creio que se tem alguma dor aí dentro, ou se tem uma saudade muito grande, um luto muito grande, algo que não é teu, que não te pertence, que te incomoda, que traz tristeza, vai cair por terra em nome de Jesus. E que você comece hoje a tua caminhada de aceitação com o nosso Abba Pai, com o nosso paizinho. E que você seja também igual criança birrenta. Tudo que acontece, você vai contar para o teu pai. Tudo. Das coisas pequenas para as coisas grandes. Que você entre no seu quarto todos os dias e que você conte tudo para o seu pai. Tudo que aconteceu. Ontem eu passei a semana preparando a ministração e ontem eu liguei o computador à noite porque eu tinha conversado com o papai e ele tinha falado algumas coisas. E já estava até impressa a ministração. E o Carlos falou, mas a ministração já não está pronta. Eu falei, não. Papai falou que algumas coisas têm que mudar. E mudou muita coisa. E agora também mudou muita coisa. Porque ele sabe, nós pertencemos a ele. A ele toda a honra e toda a glória sempre, sempre para sempre. Tudo que há em nós pertence a ele, tudo foi dado por ele. E tudo é para usar a serviço dele. Todos os nossos dons e todos os nossos talentos. Hoje o teu pai te diz que a tua vida tem que ser gasta por ele. Não porque você é um escravo, mas porque você é filho. Antigamente, na época da Bíblia nos escravos, os senhores, né, tinham os escravos e alguns tinham amizade com eles, pegavam amor e tudo mais e os libertavam. Só que para não, alguns senhores em volta conheciam que eles eram escravos, né? E para eles se destacarem que eles eram livres, eles furavam as orelhas deles. Só que assim, como tinha aquele vínculo de amizade, de amor, alguns criavam, as babás, né? Aquelas servas criavam os filhos dos patrões, continuavam na casa, mas livres, poderiam constituir suas famílias. E a orelhinha furada, ou seja, eu não sou escravo, eu sou livre, mas eu sirvo por amor. Nós somos escravos de orelhas furadas. Nós somos escravos de orelhas furadas. Nós somos livres, nós somos libertos, nós somos comprados, mas nós servimos por amor. Nós servimos por amor. O nosso Pai, o nosso amado Papai.